Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a vossa vinda aqui ao nosso grupo de trabalho que pertence à Comissão de Saúde. A vossa delegação ou a entidade é chamada Aliança para o Cancro do Pulmão, certo? E o assunto que vos traz aqui hoje é a apresentação da organização e os temas de maior relevância para o combate desta doença em Portugal. Portanto, eu podia, vocês tiveram acesso à grelha de tempos, terão direito a 10 minutos de uma apresentação inicial, depois passaríamos aos grupos parlamentares aqui presentes com 5 minutos para cada um, e depois mais 10 minutos de intervenção final, resposta a algumas perguntas que os senhores deputados possam fazer. O que eu pedi antes do início da vossa apresentação, que se apresentassem, está bem? E, portanto, estejam à vontade. Muito boa tarde. É com muito prazer que aqui estamos e agradecemos naturalmente esta oportunidade de sermos recebidos na Assembleia da República e pela Comissão, por este grupo que pertence à Comissão Parlamentar de Saúde. O meu nome é Paulo Santos, eu sou professor universitário, trabalho na Faculdade de Medicina do Porto, estou aqui e faço parte desta aliança em representação da Ordem dos Médicos. Sim, ia talvez dar aqui a palavra à doutora Cristina, que se apresentava também. Muito boa tarde. Eu sou Cristina Rodrigues, sou cirurgiã torácica, sou vice-presidente da Sociedade de Cirurgia Cardíaca, Torácica e Vascular, responsável pelo domínio de cirurgia torácica e estou em representação também da Aliança do Cancro do Pulmão. Boa tarde a todos, muito obrigado. Eu sou investigador e professor universitário, Rui Medeiros. Sou investigador no IPO do Porto e estou a representar aqui a Liga Portuguesa contra o Cancro, onde pertence à direção. Obrigado. E é, pois, com muito prazer que aqui estamos a falar sobre um tema que nos é particularmente caro e que eu penso que deve ser particularmente caro a toda a população portuguesa. Objetivamente, falamos de cancro do pulmão, é o cancro que mais mata no mundo inteiro, é um dos cancros com maior incidência no mundo inteiro. Em Portugal, exatamente a mesma coisa e, portanto, temos aqui um problema epidemiológico e um problema de saúde pública que, objetivamente, se coloca perante aquilo que é a nossa necessidade de tratar os doentes, assim, a necessidade, sobretudo, dos doentes serem tratados e de serem bem tratados. Na Aliança para o Cancro do Pulmão, temos um consórcio que envolve várias sociedades científicas, a Liga Portuguesa contra o Cancro, uma associação de doentes e a quem a Ordem dos Médicos se juntou também e o fez com muito prazer por perceber que era de facto qualquer coisa de fundamental estarmos no centro daquilo que é a conversa e a atualidade sobre o cancro do pulmão. Com estas quatro dimensões, aumentar o conhecimento sobre o cancro do pulmão, implementar o rastreio em grupos de alto risco, promover o diagnóstico e intervenção precoces, melhorar a qualidade e dos cuidados e o apoio aos doentes com cancro do pulmão. Percebemos que o cancro do pulmão é de facto muito incidente, é de facto uma doença muito prevalente, é uma doença com uma mortalidade altíssima, sobretudo porque está muito associado àquilo que é um diagnóstico tardio. Na realidade, o cancro do pulmão não dá sintomas até fases muito tardias do cancro e, portanto, é um cancro que, de alguma forma, teremos que o apanhar ou antecipar esse diagnóstico naquilo que é as atividades normais do rastreio, como fazemos para o cancro da mama, como fazemos para o cancro do colo do útero, como fazemos para o cancro do cólon e reto já inserido nos programas nacionais em Portugal e, enfim, os outros três que as recomendações do Conselho Europeu de novembro ou dezembro de 2022 introduziram também, o cancro do estômago, cancro da próstata e cancro do pulmão, que objetivamente estão um bocadinho mais atrasados, apesar de, como sabemos, ter sido, enfim, um ponto de honra do Sr. Ministro, Dr. Manuel Pizarro, na altura, que disse que iria iniciar rapidamente os trabalhos no sentido de conseguir implementar os rastreios. Na realidade, não se avançou tanto quanto, se calhar, eu gostaria e nós próprios gostaríamos, e no cancro do pulmão temos este problema, que é, objetivamente, aqui a situação portuguesa, mas é o problema de que 85% dos cancros do pulmão são apanhados numa fase muito tardia, muito avançada, onde o potencial de cura é muito pequeno, para não dizer inexistente. O que é que nós temos? Temos, neste momento, evidência científica que nos apoia e que nos diz que conseguimos diagnosticar mais cedo se, objetivamente, fizermos o rastreio. E por isso, assim, e baseado também naquilo que é a recomendação europeia, que também se
baseia, sobretudo em 2 grandes estudos que foram publicados nesta área, temos vindo a advogar, de facto, esta necessidade de implementação de um programa de rastreio. Percebemos que o programa de rastreio não é simples de implementar, que há muitos constrangimentos, e esta é uma área onde existem muitos constrangimentos, desde logo o investimento inicial, que é um investimento relativamente avultado, mas também sabemos que, objetivamente, o rastreio do cancro do pulmão é custo eficaz num dos slides que vai aparecer aí à frente, com um ICER de 6.400 euros por ano de vida ajustada à qualidade, o que é um valor perfeitamente dentro daquilo que é o expectável, portanto, que é o suportável em termos das tecnologias médicas de uma forma geral. E, portanto, temos um exame, temos, objetivamente, problemas na sua introdução, queríamos, pelo menos, que houvesse, assim, uma vontade de iniciar estudos piloto nesta área. Uma das associações pertencentes a este consórcio, a Pulmonal, publicou, aliás, foi publicado há muito pouco tempo numa revista médica portuguesa, um projeto de estudo piloto que foi pensado, onde eu tive a oportunidade também de colaborar na altura, e que foi pensado exatamente para responder a alguns dos constrangimentos que se colocam, aproveitando já muito o que é o conhecimento internacional nesta área. Temos praticamente todos os países da Europa, deixe-me avançar aqui um bocadinho para a frente, temos praticamente todos os países da Europa já com programas implementados, e onde objetivamente, ou programas de nível nacional, ainda 3, programas de nível local e em estudos piloto, a maior parte, e de facto temos ali 3 ou 4 países que continuam sem ter uma resposta. Um deles é o nosso país, Portugal, e que objetivamente é um dos objetivos desta aliança, é de facto conseguir concretizar e levar por diante a implementação de um programa de rastreio, tendo em conta que não basta rastrear, depois é preciso tratar e, portanto, precisamos de olhar para aquilo que são os serviços, precisamos de prevenir e, portanto, precisamos de olhar a montante naquilo que é o grande fator de risco para o cancro do pulmão e que tem sobretudo a ver com o tabaco, também com as condições da poluição ambiental, mas sobretudo com o hábito de fumar, e percebendo que estas pessoas são sobreviventes do cancro e vão ter um conjunto de problemas que as vão acompanhar toda uma vida e que, portanto, precisam, de facto, de um acompanhamento muito especial, seja em termos daquilo que é a sua saúde física, e aí os serviços, enfim, de combate ao cancro, de tratamento do cancro, a questão do acesso à medicina familiar e aos cuidados de saúde primários são fundamentais, mas seja em termos psicológicos também, aqui a saúde mental destes doentes coloca-se de uma forma muito significativa e, portanto, também aí termos assim, não é só rastrear, é depois saber o que é que vamos fazer aos doentes e, portanto, e o que vamos fazer aos doentes é esta proposta integral naquilo que é olhar para a vida deles e olhar para aquilo que são os seus problemas e, naturalmente, os seus determinantes de saúde e conseguir resolvê-los. E eu penso que, de uma forma geral, não esgotei os 10 minutos e acho que não tinha aqui muito mais para dizer do que simplesmente... este último, deixem-me passar aqui, que é engraçado. Ali, assim, porque objetivamente o programa de rastreio salva vidas. Não é só antecipar o diagnóstico, portanto não vamos dar mais doença aos anos que vivemos, vamos mesmo dar mais vida e mais vidas àquilo que é estes doentes. Quando percebemos que, assim, em média, são 13.000 doentes num espaço relativamente alargado de tempo, porque objetivamente isto não se vai refletir num ano, mas se quisermos fazer a média, e eu acho que não fazemos muito erro se o fizermos, dá mais ou menos uma vida por dia, é o que nós conseguimos salvar com um programa de rastreio ajustado em termos nacionais, tendo em conta aquilo que são, enfim, os critérios internacionalmente aceitos de implementação deste programa, que não é para toda a gente, é sobretudo, e neste momento, para a identificação das pessoas que estão em risco de vir a desenvolver o cancro do pulmão. Muito obrigado pela atenção, estamos aqui naturalmente disponíveis para as questões que queiram colocar. Muito obrigado. Cumpriu, aliás, até deixou aqui 3 minutos, mas acho que o que disse foi de extrema importância para todos termos noção do que é a doença e do que é que se pode fazer para salvar vidas, e por isso agradeço a forma tão direta como falou connosco. Portanto, passaria agora aos grupos parlamentares e daria a palavra à senhora deputada do PST, a senhora deputada Andréa Bernardo, por favor.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Gostaria de cumprimentar toda a delegação e membros da Aliança para o Cancro do Pulmão, que representam esta grande diversidade de entidades que tão importante causa vocês defendem e, acima de tudo, nos alertam para isso enquanto deputados. Cumprimentar o Dr. Paulo Santos, a Dra. Cristina e também o Dr. Rui Medeiros. E agradecendo uma vez mais a vossa vinda a esta Comissão da Saúde, como também a apresentação que hoje aqui nos trouxeram, como também já partilharam connosco, que é muito importante para prepararmos também esta Comissão que hoje estamos aqui a ouvir-vos. E é com grande consideração que recebemos a Aliança, este valor também tão inestimável na luta contra esta doença oncológica que mais mata em Portugal, como também no mundo. O cancro do pulmão, como sabemos, continua a ser uma das principais causas da mortalidade no nosso país, responsável por 5.000 mortes por ano, uma taxa de sobrevivência muito baixa e que sabemos que cerca de 15%, e este é um número que nos choca, mas talvez por nos chocar também temos que temos que reagir a este próprio número, e sabemos também que é um número que nos tem um longo caminho e um longo trabalho que também temos que fazer. E o PSD, o Partido Social Democrata, partilha esta preocupação e partilha também esta nossa também intenção e o reforço no combate do cancro, que é uma prioridade para o nosso Governo. Como também devem ter visto no início do nosso mandato, assumimos como responsabilidade e também como uma intenção enfrentar os desafios das listas de operação, de espera para as doenças oncológicas, cirurgias oncológicas, porque acreditamos que devemos continuar a melhorar o acesso no diagnóstico, como também nos tratamentos de qualidade para estes doentes. E a prevenção, o diagnóstico precoce, a inovação no tratamento do cancro do pulmão são também cruciais também para nós. E destacamos a importância do rastreio nos grupos de risco, algo como também aqui já referiu o Dr. Paulo Santos, que sublinha como urgente e também está comprovado como eficaz, potenciando e salvando mais do que 300 vidas por ano. E isso também é essencial para nós, não só para nós enquanto deputados, como também todos os portugueses. E também sabemos e analisámos relativamente aos documentos que partilharam connosco, que noutros países, como no Reino Unido, como na Polónia, já avançaram com problemas com rastreios também nacionais, e Portugal também sabemos que não pode ficar para trás. E por isso também partilhamos que é um compromisso nosso também debater este assunto e tentar também perceber como é que também podemos implementar este assunto também aqui em Portugal. E lanço agora também 4 breves questões para que também possamos também analisar melhor este assunto e trabalhá-lo, que também referiu que antes já tinham também trabalhado com o anterior governo relativamente à criação deste plano de rastreio, e apenas questiono também se já falaram com o atual governo, se já existiram diligências para perceber como é que podemos implementar este Programa Nacional de Rastreio do Cancro do Pulmão e que desafios práticos, logísticos e financeiros antevêm também para que se possa pôr em prática este programa e concretizado aqui em Portugal. Falaram também que é importante o acesso a tratamentos inovadores e partilharam connosco e questionava também que estratégias podem ser adotadas para garantir todos os acessos a todos os doentes de forma igualitária a estas terapias. E também sabemos que o cancro do pulmão, e também aqui referiram, que aprofunda a saúde mental de todos os doentes. E que medidas específicas podemos promover para melhorar o apoio psicológico, como também não só dos doentes, como também das famílias, tanto no diagnóstico como também no tratamento. E finalizo reiterando que o PST está comprometido também com a luta contra o cancro, como também em todos os cancros, e acreditamos que só com o envolvimento de todos, quer com os setores da sociedade, a promoção do rastreio tão importante, a prevenção de estilos de vida mais saudáveis, acima de tudo, a inovação de tratamentos, podemos eficazmente combater este mal também que não é só nosso português, mas como também no nosso mundo. E podem contar também connosco para trabalhar em soluções concretas que também protejam a vida e a saúde dos portugueses. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Grupo do Partido Socialista com a Sra. Deputada Irene Costa. Por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento aos Srs. Deputados. Cumprimento a delegação da Aliança para o Cancro do Pulmão e na pessoa do Sr. Professor Dr. Paulo Santos, toda a delegação,
bem como saudar também todas as associações e as entidades que integram a Aliança, reconhecendo o trabalho que fazem em benefício daquilo que são os ganhos de saúde e a qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos, nomeadamente os portadores desta doença. A intervenção que eu vou fazer solicitava da vossa parte mais do que uma pergunta, uma reflexão sobre o caminho que tem sido feito, porque não partimos do ponto zero, já há coisas que foram sido feitas e que, portanto, seria importante percebermos o que fizemos e de qual é o caminho que propõe que continuemos a seguir para chegarmos, então, a este grande desiderato que é, de facto, melhor qualidade de vida e de saúde para estas pessoas. Portanto, este é um assunto que nos convoca a todos, de facto é um assunto multifacetado, que envolve diversas variáveis, como a prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento avançado e, naturalmente, políticas públicas eficazes. E no que respeita às medidas do Partido Socialista, que ao longo destes anos tem estado no Governo, o cancro tem sido uma área prioritária e tem sido efetuado ao longo destes anos um trabalho que tem sido contínuo, responsável e consistente. O objetivo foi desde sempre tratar cada vez melhor os doentes oncológicos, diminuir a mortalidade associada à doença, aumentar a qualidade de vida destes doentes e dos sobreviventes, havendo por isso uma aposta clara naquilo que é a prevenção da doença. Recordo que, ao nível dos fatores de risco, os governos do PS procederam à implementação de diversas medidas de políticas de promoção da saúde, como sejam nas diversas intervenções dirigidas aos principais determinantes na saúde, no que respeita à alimentação saudável, à prática da atividade física, à prevenção e resposta à obesidade, ao tabagismo e ao consumo excessivo do álcool. Dar nota também da reorganização da resposta na área das dependências, a apresentação na Assembleia da República, na última legislatura, de uma proposta da Lei do Tabaco com vista a diminuir a iniciação do consumo de tabaco e o seu consumo ao longo da vida, tudo isto fatores importantes para esta questão do cancro do pulmão. O alargamento do acesso a consultas de cessação tabágica, já a funcionar em diversas unidades de saúde ao longo do país, não em todas, mas em muitas, já a funcionar e com resultados positivos. A implementação da Estratégia Nacional de Luta contra o Cancro 2030, que visa promover o aumento da cobertura e alargar o programa de rastreio oncológico aos cancros, não só do pulmão, mas também da próstata e do estômago. Como aliás também referiu, que era esse também a intenção do anterior ministro Manuel Pizarro. E dar nota também de que, de acordo com o relatório da OCDE sobre os perfis nacionais do cancro 2023 em Portugal, as taxas de sobrevivência dos cancros mais comuns têm sido superiores às médias da União Europeia, ainda que o relatório refira que deve haver melhorias, nomeadamente nos casos do cancro do pulmão. Portanto, julgo que estamos de acordo que estes são resultados que, não sendo ainda os resultados desejados, têm contribuído para uma implementação de estratégias de detecção precoce com elevada adesão aos rastreios de base populacional. Os rastreios têm sido eficazes, há uma adesão de referência da população. Portanto, há também um reforço da rede consolidada de centros de referência e de referir também a disponibilidade de medicamentos e tratamentos gratuitos, bem como no acesso a tratamentos inovadores. Portanto, toda esta estratégia, todo este caminho que fomos seguindo, bem de facto reforçar e fortalecer aquilo que é o trabalho do Serviço Nacional de Saúde e dos seus profissionais, bem como também da colaboração da Liga Portuguesa contra o Cancro nestas matérias. Ressalvar, contudo, que ainda de acordo com o relatório da OCDE, a taxa de sobrevivência do cancro do pulmão permanece desproporcionalmente baixa em relação a outros cancros, embora esteja ao nível da União Europeia, sendo que em Portugal uma média de 16% e na União Europeia de 15%. Portanto, não é uma diferença grande, mas relativamente aos outros cancros temos aqui uma situação que é desproporcional. Portanto, a reflexão também que vos podia tem a ver com a Estratégia Nacional de Luta contra o Cancro 2030. Em fevereiro de 2021, a Comissão Europeia publicou o European Beating Cancer Plan, que contém a Estratégia Europeia de Luta contra o Cancro até 2025. Foi pedido a todos os Estados-membros que apresentassem os planos nacionais em alinhamento com a Estratégia Europeia. A proposta de Estratégia Nacional de Luta contra o Cancro foi elaborada pelo Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, contou com a colaboração do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, Programa Nacional para a Prevenção e Controle do Tabagismo, Programa Nacional para as Hepatites Virais, o CICAD e da APA. E foi submetido também uma consulta pública entre 30 de junho de 2022 e 29 de julho de 2022.
A consulta pública da Estratégia Nacional de Luta contra o Cancro 2021-2030 contou também com 195 contributos, dos quais 79 foram produzidos por cidadãos e 116 por sociedades científicas, associações civis e empresas. Portanto, a Estratégia Nacional da Estratégia Nacional de Luta contra o Cancro 2030, integrada no Plano Nacional de Saúde 2030 e alinhada com o Plano Europeu da Luta contra o Cancro, que é centrada no cidadão e é estruturada nestes 4 pilares fundamentais, que é a prevenção, a detecção precoce, o diagnóstico e tratamento de sobreviventes. Portanto, esta é a reflexão que vos pedia relativamente a estas matérias, qual é o caminho que devemos seguir, e reiterar em nome do Partido Socialista o trabalho que é efetuado por vocês, pela vossa aliança, agradecer a vossa presença, os vossos contributos, a partilha do vosso conhecimento, nesta preocupação que é também a nossa, pelo que agradeço desde já a vossa reflexão e a vossa presença. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Partido Chega, com a Sra. Deputada Sónia Monteiro. Por favor. Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar toda a delegação, o Dr. Paulo Santos, a Dra. Cristina, o Dr. Rui Medeiros e toda a restante equipa. Realmente hoje falamos num dos maiores desafios da saúde pública em Portugal, o cancro de pulmão. Esta que é uma doença que continua a ser uma das principais causas de morte pelo cancro no nosso país. Estamos a falar à volta de 80% casos não diagnosticados em estado avançado, o que realmente reduz drasticamente as chances de sobrevivência. Sabemos que a prevenção é a melhor forma de salvar vidas e por isso é crucial que concentremos os nossos esforços em 3 pilares fundamentais que vocês mencionam, que seria a educação e consciencialização, rastreio e diagnóstico precoce, acesso a tratamentos inovadores. Quanto à educação e consciencialização, pois é necessário investir mais em campanhas educativas que cheguem a todos, especialmente aos jovens e aos grupos de risco. Por isso eu questiono que estratégias concretas podem ser implementadas para aumentar a consciencialização sobre os fatores de risco do cancro de pulmão, além do tabagismo, como a poluição do ar e a exposição a substâncias tóxicas. O rastreio e diagnóstico precoce, pois precisamos de um programa nacional de rastreio para os grupos de risco com base em evidências científicas. Questiono de que forma o diagnóstico precoce pode ser incentivado nos centros de saúde primários. Estão previstas formações para os médicos de cuidados primários? O acesso a tratamentos inovadores é especialmente com novas terapias dirigidas à imunoterapia, podem oferecer novas esperanças para os doentes. Por isso questiono como será avaliado o impacto dos novos tratamentos no aumento da sobrevida dos doentes. Além disso, é fundamental que o apoio aos doentes vá além do tratamento médico. O impacto físico e emocional do cancro do pulmão é devastador. Precisamos de mais recursos psicológicos e sociais para apoiar os doentes e as suas famílias durante todo o percurso da sua doença. Como será garantido que todos os doentes tenham acesso ao apoio social e psicológico, especialmente aqueles que vivem em áreas rurais ou que têm dificuldades financeiras? E, por último, como reforçar a importância dos cuidados paliativos? Os que existem não respondem a todas as necessidades. Por isso, na vossa opinião, qual é a vossa posição em reforçar as necessidades dos cuidados paliativos? Têm algum projeto? Mais uma vez agradeço pelo facto de estarem aqui. O Grupo Parlamentar do Chega estará sempre à disposição para ajudar naquilo que for necessário. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, e obrigada a todos os grupos parlamentares pelas questões. Aproveitava também para agradecer a presença da Dra. Rosário Trindade
que se juntou, entretanto, a nós, portanto, diretora de Acesso ao Mercado e Relações Institucionais da AstraZeneca Portugal. Portanto, agora, muito obrigada por estar presente. Passaria agora a palavra à delegação. Podem dividir os tempos como quiserem, para os 10 minutos finais. Boa tarde a todos, mais uma vez. Muito obrigado pelas vossas questões e que nos são particularmente caras e que têm sido objeto de reflexão ao longo desses anos. Eu gostava de realçar que a Aliança envolve diferentes parceiros de diferentes origens. E isto é interessante porque nós acreditamos, e eu gostava de realçar a referência que fizeram ao Plano Europeu contra o Cancro, porque nós participamos, eu até dezembro fui presidente da Associação Europeia de Ligas contra o Cancro, que contribuiu ativamente no desenho do Plano Europeu e também pertence atualmente à direção da Associação Europeia contra o Cancro, que também contribui. Ou seja, partes do Plano Europeu contra o Cancro nós ajudamos e com muito orgulho ele saiu e acho que é um grande plano com boas intenções, que apesar de tudo vai atingir ou enfrentar as realidades locais. E esta questão das realidades locais é essencial. Isto tem sido objeto de muita discussão no grupo, na Aliança e em outros fóruns e levou a que também, e eu gostava de realçar, aliás, esta última terça-feira na Fundação Oriente, eu apresentei exatamente a estratégia que nós achamos necessária para pôr em agenda não só o que achamos que em Portugal pode acontecer, a erradicação do cancro do colo do útero, assim como uma redução essencial no cancro do pulmão e outras doenças associadas ao tabaco. E a estratégia é dupla. É, claramente, na estratégia, na prevenção, incluindo a educação para a saúde, e esta é essencial, portanto, nós temos que continuar ativamente a implementar medidas que sejam não só institucionais, ou seja, envolvendo as organizações como a Liga Portuguesa contra o Cancro e outras da sociedade, porque há vários estudos que mostram que as mensagens são mais importantes se forem de organizações não institucionais ou não governamentais. Essa é uma questão. E a outra, o rastreio. Em ambas as situações, pulmão ou colo do útero, as estratégias são relativamente semelhantes. O que é que temos ainda que pensar? É o que eu dizia, o encontro às barreiras locais. Ou seja, nós no grupo, e eu, como investigador, não poderia deixar passar isso, a questão da adaptação da realidade que está a acontecer em outros países, por exemplo, na Inglaterra ou outros países junto. Existem estudos que mostram que o rastreio é custo efetivo. O desenho que fizemos e a discussão que fizemos foi, e em Portugal, será que é possível quantificar isto? E isto resultou naquele estudo que foi publicado exatamente esta semana, em que demonstramos, eu não sei se tiveram acesso, mas entretanto, exatamente esta semana, em que demonstramos que realmente, como o professor Paulo apresentou, em Portugal também, na nossa realidade, com os nossos custos, isto é custo efetivo. Ou seja, a implementação vai, de alguma forma, ter grandes vantagens. E as vantagens são não só no impacto social e na saúde dos doentes, mas naquilo que chamamos no desvio à esquerda. Ou seja, os rastreios vão permitir que, a partir de algum tempo, haja detecção de tumores em algumas fases não tão avançadas, e isto tem impacto na sobrevivência e no custo final que vai ter. Ou seja, eu acho que só tem evidência que isto é que chamamos o desvio para a esquerda, e obviamente não é nada político, é um desvio em relação à implementação de um rastreio. Nós sabemos que, à partida que ele acontece, cada vez menos são detectados cancros avançados e são detectados cancros em fase muito cedo. Ou seja, isto tem as vantagens a todos os níveis de o impacto na saúde, na sobrevivência e o económico, porque os mais avançados custam mais a todos os níveis. Essa é uma questão que é relevante
e que está a ser vista já em outros modelos. Eu acho que o exemplo do rastreio do cancro da mama é excelente, em que estamos a observar isso. O do colo do útero é outro exemplo, observamos isso, enquanto o desvio à esquerda é claramente observado. Isto são alguns exemplos do que nós achamos que podemos ajudar como Liga. Não só na melhoria da educação para a saúde, e aí a Liga tem uma grande experiência em associação com os outros membros da Aliança, mas também ao demonstrar outros exemplos de rastreio que são feitos em Portugal e que, de alguma forma... Há um outro ponto muito importante e que no tabaco não aconteceu e que nós achamos que é relevante. É a legislação. Havia uma legislação proposta que tem que ser melhorada, não só em relação ao tabaco, mas à implementação de um rastreio. Ou seja, a questão legislativa é também essencial e é um dos fatores que determina a implementação de algumas medidas. A outra pergunta que fizeram, e acho que foi a Sr. Deputado, em relação ao apoio social aos doentes oncológicos. Eu posso falar no que acontece em relação à Liga Portuguesa contra o Cancro, que todos os anos tem um fundo específico para apoio aos doentes que não conseguem ir aos IPOs, porque não têm verba para transporte. E isto é uma realidade que tem crescido nos últimos anos. E é uma realidade que tem que ser pensada, porque se não há a ida ao hospital ou ao tratamento, o impacto, obviamente, na saúde é completo. Estes são exemplos de como podemos relembrar, é necessário pôr isto em agenda e é necessário relembrar que é uma decisão, obviamente, do Governo, mas de todos nós, que envolve as várias organizações da sociedade. A Liga é um exemplo, mas existem outros que podem ajudar. Estes são alguns exemplos de respostas. Não sei se os meus colegas querem continuar. Mas eu posso levar horas a falar sobre isto. Peço desculpa. Eu quero agradecer as vossas questões e a oportunidade de nós estarmos aqui a defender. Eu sou clínica, fundamentalmente clínica, eu trabalho com a realidade. Trabalho com uma realidade que é o cancro do pulmão, que é o foco da minha atividade e é a minha luta diária. E eu queria, desde já, portanto, cingir mais às perguntas. Também tenho, às vezes falo mais com o coração do que com a cabeça, mas se eu me perder, eu peço que me retomem. Pronto. Respondendo diretamente às questões, pensem em organizar isto do princípio ao fim. Um dos pilares da Aliança é aumentar a literacia em saúde. Aumentar a literacia em saúde para a população em geral e até para os próprios profissionais. Porque o cancro do pulmão não é necessariamente uma sentença de morte. Eu espero que nenhum de vós venha parar às nossas mãos com essa ideia, ok? Nós temos muito a oferecer, depende da fase em que a gente consiga apanhar a doença, certo? Pronto, agora, se nós apanharmos um estadio precoce, nós podemos ambicionar a dita cura, apesar de eu nunca usar essa palavra, que é uma palavra perigosa, então, quando se fala de cancro do pulmão, mas nós tratamos de forma mais eficaz, mais barata e com uma probabilidade de oferecer uma sobrevida. Estamos a falar de 60% de sobrevida aos 5 anos, versus 3% de sobrevida aos 5 anos, se estivermos a falar de um estadio avançado. E o custo não tem nada a ver. Tratar cirurgicamente com radioterapia estereotáxica, uma radioterapia muito localizada, estamos a falar à volta de 10 mil euros por doente, e se estivermos a falar de um estadio avançado, a falar das tais imunoterapias, que tem muita gente fala, mas terapêuticas-alvo, tudo que nós estamos a falar, podemos estar a falar de 5 mil euros a cada 3 semanas. Portanto, não tem nada a ver o custo. Felizmente, os nossos doentes de estadios avançados vivem agora muitos mais que 5 anos. Quando eu comecei a trabalhar há 20 anos, infelizmente, a esperança de vida não era superior a 6 meses. Portanto, muita coisa mudou e está a mudar. Acontece, nem sempre chegamos a tempo. E para chegarmos a tempo, temos de diagnosticar mais cedo. Okay? E é essa a nossa luta, é essa a minha luta. Em relação a como é que a gente pode implementar isto, assenta tudo nos cuidados de saúde primários. Os cuidados de saúde primários têm que ver reconhecida a sua real importância no nosso Serviço Nacional de Saúde, porque sem eles, sem valorizar os nossos médicos de medicina geral e familiar, nós não conseguimos suportar o SNS a nível hospitalar, não há capacidade instalada. E nós temos que trabalhar em conjunto, valorizando essa carreira,
para mais colegas se sentirem úteis e reconhecidos até pelos próprios doentes que tratam, e nós temos que lhes dar apoio. É importante a gente conseguir fazer essas formações e criar redes de referenciação a centros de referência. Não existe o conceito de centro de referenciação em cancro do pulmão em Portugal. Não está criado, é preciso criá-lo, para que então as pessoas possam tentar cumprir essas métricas. Estou a falar dos centros europeus, a nível nacional. Não existe. É preciso criar os centros de referência em cancro do pulmão. Já estou perdida, peço desculpa. Eu vou tentar voltar às vossas perguntas. Em questão da educação, eu tenho que reconhecer, sim senhora, que a lei antitabágica foi um salto monstruoso, e é preciso continuar. É preciso continuar a reforçar a formação e a consciencialização que fumar mata. Evoluímos muito, mas nós continuamos a ter muitos jovens a fumar e que não sabem porque é que fumam. E continuamos a ter falta de apoio de mais programas de cessação tabágica. Um programa de rastreio não pode existir separado de um programa forte de cessação tabágica, que não pode estar baseado apenas nos hospitais. Voltamos aos cuidados de saúde primários. É essa a minha opinião. Peço desculpa às vossas perguntas. Como é que nós vamos garantir os apoios? Uma das coisas que nos falta é a consciencialização que o nosso país não é rico. E a saúde não é para todos. Não é para todos. A saúde é para quem pode e para quem vive nos grandes centros. Quem vive longe, muitas vezes não tem apoio familiar, ou os familiares têm que garantir o seu sustento e não podem deixar de trabalhar para ajudar os nossos doentes. Nós temos doentes que não fazem tratamento ativo porque não têm quem os apoie, não têm quem vigie tratamento ativo, digo quimioterapia. Não fazem tratamento porque não têm quem possa estar com eles em casa e porque as pessoas, quando perdem a sua autonomia, às vezes cuidadores, mães e pais de família, não podem fazer tratamento ativo porque perdem a sua autonomia e não têm quem cuide deles. Este apoio é fundamental para nós conseguirmos tratar. E como vêem, 6 meses de sobrevida para 5 anos e estamos a falar com cuidado, com qualidade. Pessoas que podem retornar à vida ativa, podem trabalhar. Há muitos doentes nossos que trabalham e não querem sentir-se doentes e querem sentir-se menos e voltam a trabalhar. E o dinheiro que a gente gasta nos terapêuticas-alvos, na imunoterapia, em tudo que investimos, é compensado na qualidade de vida das pessoas. As pessoas voltam a ser elementos úteis, voltam a contribuir, voltam a ser cuidadoras. Por muitos deles não se tratam porque são cuidadores de outras pessoas que precisam mais. E este apoio social. E as pessoas sofrem, obviamente. A parte psicológica é fundamental. O cancro do pulmão tem um peso muito grande. Muito grande. Até de culpabilização da própria pessoa. Sente que não vou assumir que é por eu ser fumador, por isso é que eu tenho. As pessoas têm vergonha do cancro do pulmão, mais do que têm de ter um cancro da mama. E a gente tem que acabar com isto e temos que os apoiar. Em relação aos cuidados paliativos, é muito importante. É muito importante que os cuidados paliativos não é sinónimo de cuidados de fim de vida. Cuidados paliativos deve ser uma equipa que funciona nos grupos multidisciplinares de oncologia, também em cancro do pulmão, que ajuda a fazer um plano de gestão, até um plano social. Envolver, criar, ajudar os centros de referência, então, que nós vamos tentar criar, as equipas multidisciplinares, que tenham esse apoio. Nós precisamos de mais assistentes sociais, nós precisamos de mais que instituições, nós precisamos de mais apoio ao domicílio. Eu não sei o que mais vos dizer, há tanta coisa que nós precisamos. Já me perdi, Sr. Paulo, não sei se querem. Acho que já ultrapassaste o tempo. Desculpa. Eu se calhar só aqui um dos pontos, e é muito específico. Eu peço desculpa, direcionar só o microfone, por Só favor. vou após outras e depois. Que tem a ver com a efetividade das terapêuticas e o impacto, quer na sobrevivência, quer na qualidade de vida. E relativamente a isso, a professora Cristina, o professor Paulo, o professor Rui Medeiros, nas suas práticas clínicas diversas, constatam isto no dia-a-dia e felizmente conhecemos alguns de nós doentes com cancro do pulmão que sobrevivem há largos anos. Eu tenho uma amiga próxima que tem a patologia há mais de 5 anos, mas obviamente que isso não chega e, portanto, existem os dados de base da aprovação dos ensaios clínicos, mas nós também precisamos, enfim, e é algo que eu acho que toda a gente pede há muito tempo,
sistemas compreensivos de recolha e tratamento de dados, que não são sistemas novos, mas apenas a interoperabilidade dos sistemas, a inteligência artificial está aí para ajudar e, portanto, nós precisamos, de facto, de recolher de forma sistemática informação que permita tomar decisões baseadas na evidência também em Portugal e que permita depois reavaliá-las, porque nós até somos bons, e o próprio Infarmed, a avaliar o valor terapêutico acrescentado no momento da entrada, depois as questões financeiras são diferentes, mas a parte do valor terapêutico acrescentado, com base na evidência que existe à data, há esse corpo de avaliação que é muito rigoroso, mas depois nunca há avaliação subsequente e, portanto, muitas vezes nem sequer é possível, lá mais à frente, separar medicamentos que entraram, se calhar, com a mesma promessa de resposta e que depois diferem, porque nunca mais voltam a ser avaliadas. E, portanto, os sistemas existem, a informação existe, está espalhada e tem que haver essa sensibilização para essa necessidade e esse esforço de recolher, sistematizar, tratar e depois disponibilizar também às comunidades científicas para que possam estudar mais aprofundadamente e não se cinjam aos dados que têm no seu serviço ou no seu hospital. E, portanto, só fazer esta nota. Posso acrescentar só um exemplo ao que o Paulo falar? Eu gostava que pensassem que Portugal tem uma oportunidade aqui de ser exemplar. Exemplar, obviamente, no impacto que vai ter na nossa comunidade e na nossa população. E também eu gostava de partilhar um exemplo que aconteceu há 15 dias. Eu acho que todos vocês conhecem o The Economist. É um jornal e uma organização muito influente e que estava a organizar uma reunião sobre cancro. O que é que várias organizações europeias descobriram, e internacionais, que em simultâneo eles organizavam uma outra reunião patrocinada pelo tabaco. Estas organizações juntaram-se e o The Economist cancelou a reunião. Por que é que eu digo isto? É o exemplo do que pode acontecer quando várias organizações se juntam da comunidade e que, de alguma forma, determinam ou ajudam a influenciar algumas organizações como o The Economist. Porque é que eu digo isto? Ao pormos em agenda isto na legislação, ou no Parlamento, ou no Governo, portanto, é uma questão agora de decisão, têm o apoio de todas essas organizações que pertencem à Aliança contra o Cancro do Pulmão e que, de alguma forma, ajudarão a defender esta ideia de implementação do tabaco, do rastreio do cancro do pulmão, em simultâneo com a implementação de medidas que possam ajudar a erradicar o consumo do tabaco, que, aliás, é um plano europeu também. Em jeito de conclusão, e agradecer naturalmente todos os comentários que fizeram, eu dou aulas de medicina preventiva. A medicina preventiva é a minha área de especialização, é a minha área de vocação também, é a minha área de missão e de investigação. Além disso, sou médico dos cuidados de saúde primários, sou médico de família, médico especialista em medicina geral e familiar e com uma competência especial em geriatria que me foi atribuída pela Ordem dos Médicos. A vantagem da prevenção é que começa desde pequenino, em resposta à questão que colocou, e que depois entronca aqui no comentário, enfim, na reflexão que a Sra. Irene Costa nos fez sobre a função do Serviço Nacional de Saúde. A prevenção começa desde pequenino e não começa desde pequenino. A prevenção começa no dia em que os pais decidem que vão engravidar. Ainda não está grávida, ou ainda não estão grávidos o casal. Ainda não está grávida, mas já decidiram. É nesse dia que começa a prevenção daquela criança que há de crescer e há de fazer-se gente e há de ser pai de outras crianças depois no futuro, ou mãe de outras crianças no futuro, e um dia vai envelhecer e a mortalidade da nossa espécie ainda é de 100%, portanto todos nós morremos e nesse dia, pés para a frente, é alguém que nos leve, que já não vamos sozinhos, como diz o povo.
E isto é verdade e é inexorável, o que significa que nós temos sempre oportunidades de prevenção. Agora, se fecharmos as oportunidades de prevenção àquilo que é o funcionamento dos serviços de saúde, nós vamos sempre ficar coartados por qualquer coisa que joga com isto que a doutora Cristina estava aqui a dizer. É que se não prevenirmos isto vai custar muito dinheiro, se não prevenirmos isto vai fazer muito mal, se não prevenirmos isto vai doer muito na vida e, portanto, é sempre uma negativa. E eu acho que aqui é que nós temos que mudar. E o Serviço Nacional de Saúde ainda não fez isto. E aqui é que nós temos que mudar. Pensamos muito em prevenção nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde, naquilo que é a atuação do médico de família, do enfermeiro de família. E eu acho que nós temos que pensar o que é a prevenção em termos daquilo que não é cuidados de saúde, que não é o médico de família, que não é o enfermeiro de família, ainda que saibamos que a literacia é qualquer coisa independente portanto, nós precisamos, de facto, ter profissionais de saúde que, no fundo, vão orientar aquilo que é a informação presente e personalizá-la à pessoa. Portanto, transformá-la em qualquer coisa que seja útil para o próprio, ainda que a informação esteja lá. Temos andado a trabalhar muito nesta área. No Covid percebemos que toda a gente tinha informação, que toda a gente sabia a informação, que toda a gente conhecia de cor e salteado as 7 medidas de evicção que todos nós, enfim, todos nós fomos obrigados a utilizar no dia-a-dia. A questão é, utilizávamos mais ou menos se tivéssemos mais ou menos literacia. Ou seja, a literacia aparecia aqui previamente e isto tem a ver com educação, isto tem a ver com cultura, isto tem a ver com sociedade, isto tem a ver com ambientes, isto tem a ver com contextos, tem a ver com municípios que são fundamentais nesta área. E também tem a ver com serviços de saúde, mas contam 10%, segundo a pirâmide Bloom, mas contam 10% para aquilo que é o efeito na saúde. E, portanto, os serviços de saúde são fundamentais, mas nós, objetivamente, resolvemos o problema do tabaco mais depressa com o cartoon norte-americano, lembrem-me o nome, o cowboy, que deixou de usar o cigarrinho e passou a usar a palha de trigo, do que o Lucky Luke, que deixou de usar o cigarro e deixou... Isto é mais eficaz do que o médico estar a dizer fuma ou não fuma. Como foi mais eficaz, vejam o efeito de uma expressão, se foram 5 segundos de intervenção, do Cristiano Ronaldo sobre a Coca-Cola. E as ações caíram por ali abaixo. E muita gente disse, se calhar eu não quero beber isto, porque o seu modelo disse que não queria beber isto. E, portanto, isto não tem nada a ver com saúde. Bem, podia estar lá o médico 20 horas a dizer que a Coca-Cola faz mal à saúde e que engorda e que não sei o que. As pessoas não ligavam a isto, não é? Assim, e, portanto, assim, temos que ter esta inteligência de perceber que saúde não se restringe ao sistema de saúde ou ao Serviço Nacional de Saúde. A saúde ultrapassa em muito aquilo que é Serviço Nacional de Saúde e Sistema de Saúde e, portanto, temos que chamar aqui os outros atores para, de facto, implicarem connosco. E estes outros atores entram em continuidade, desde que os pais decidiram engravidar até que um dia vamos fechar os olhos e alguém nos leva. E entram sempre em continuidade, porque se nós ensinarmos os pais a não comer com sal, aquela criança vai ser menos hipertensa. Se nós ensinarmos a criança a não comer com açúcar, ela vai ser menos obesa no futuro. Se nós ensinarmos o adolescente a não fumar, ele vai ter menos doenças. Bom, as doenças relacionadas com o tabaco são quase 15% da causa de morte. Não? E por aí fora. Mas atenção, porque se tratarmos bem a hipertensão, nós vamos ter menos infartos. Se tratarmos bem o infarto, vamos ter menos insuficiência cardíaca. E um dia vamos morrer na mesma. Assim, a questão é, se começamos a adoecer aos 60 anos, como nós temos em Portugal, um valor, que é o número de anos de vida com saúde, um valor que nos envergonha, porque objetivamente desde 1995 nós não conseguimos arrancar deste valor, e que são os dados disponíveis no Eurostat, assim, ou se vamos de facto fazer como os escandinavos e como os nossos parceiros espanhóis, que há 40 anos estavam piores que nós e neste momento estão bem melhor, que conseguem um número de anos de vida com saúde bem acima de nós e, portanto, conseguem uma sustentabilidade para os serviços de saúde, custo associado aos serviços de saúde, muito menor. E este é que é o desafio. Obviamente, depois queremos que os doentes façam TAC porque fumaram uma vida inteira e têm o risco de ter cancro do pulmão. Mas aí entra o custo de efetividade e a forma como nós o calculamos, que é o normal da evidência nesta área, que é assim, olha, entre fazer e não fazer, é preferível fazer porque objetivamente fica mais barato, sofre menos, morre menos, etc. Cá entram os médicos a dizer isto. Sim, agora, o verdadeiro desafio é conseguirmos sair do Serviço Nacional de Saúde, e ainda bem que o temos. O Serviço Nacional de Saúde é um esteio social, penso que a sociedade portuguesa reconhece-o, ainda que depois há uma frase de Hipócrates, dita há 2.400 anos, que é muito gira, que a medicina é qualquer coisa de divino, ainda que
por incúria dos que a praticam e por incúria dos que a governam, portanto estamos aqui todos, percebe? Assim, é das artes a mais maltratada de todas. E isso em relação à medicina, eu diria exatamente o mesmo em Portugal em relação ao Serviço Nacional de Saúde, agora que é o principal fator e o grande fator da equidade, o grande fator de desenvolvimento que se criou com o 25 de Abril, eu penso que isso toda a sociedade sabe e não temos dúvida nenhuma. Muito obrigado pela vossa atenção. Peço desculpa, eu só queria acrescentar que nós também enviámos um outro artigo, foi publicado, foi um consenso de várias sociedades sobre as recomendações clínicas para como implementar. Eu trouxe 2 exemplares impressos, não sei se... é uma orientação meramente clínica, do ponto de vista de gestão e operacionalização e logística, esse plano está para ser feito a nível local. O que o professor Muito Paulo estava a obrigada. dizer, se me permitir, as medidas de prevenção em saúde resultam muito mais se a população estiver educada, basicamente. Acho que a conclusão é essa. Agradecer, acho que foi compreensível de todos, porque são sempre temas que temos que falar abertamente, temos que falar com o coração, temos que falar com a ciência, temos que falar com a experiência profissional. E agradeço-vos por essa forma de estar. Portanto, agradecer a vossa presença, agradecer o trabalho que têm feito. Esta união entre várias entidades, eu acho que é fundamental e é exemplo também como devemos trabalhar na saúde e não só, na educação também, e haver aqui estas sinergias que ajudam, neste caso, que se combata esta doença que mata tanta gente em Portugal e no mundo. Portanto, agradecer que no futuro também essa vossa vivacidade, esse vosso conhecimento, tanto académico como na prática, seja uma mais-valia para desenvolvermos todas estas estratégias que falámos hoje. Muito obrigada pela vossa presença. Totalmente disponíveis para aquilo que acharem relevante, necessário. Portanto, reiterar aqui também essa disponibilidade total. Agradecemos, portanto, os grupos parlamentares já têm a vossa documentação para poderem avaliar, após também esta reunião, o que poderemos fazer no futuro. Muito obrigada mais uma vez, obrigada mesmo.